Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, esse nosso grande bate-papo sobre carreira, sobre caminhos, sobre trilhas, sobre profissões, né? E o que a gente faz, né, para o trabalho, né, Ana Luísa, eu vou te apresentar daqui a pouco. Ele é uma parte importante da nossa vida, né? No Sim, final das contas, a gente verdade. é meio que o nosso trabalho vira o nosso sobrenome, né? Sim, Então eu gosto muito de falar da carreira como esse caminho que a gente trilha tanto pessoal quanto profissionalmente e são as nossas escolhas que vão desenvolvendo esse caminho, né? Então hoje eu vou falar com uma pessoa que é uma consultora, trabalha com controladoria, gestão, sim, governança, ou sim, seja, de coisas muito atuais. sim. Mas antes da gente falar desses temas, eu gostaria de falar um pouco sobre quem é a Ana Luísa, né, como que ela se construiu profissionalmente, que curso que ela escolheu lá no início, como foi esse caminho, e aí a gente vai pegando a partir daí os pontos que a gente vai discutir hoje para falar um pouco desse tema tão atual. Então, muito obrigado por vir aqui num sábado, Obrigada, sempre obrigada. agradeço, É um porque, prazer estar aqui hoje mesmo. Muito obrigada, Fabiano, pela oportunidade aí da gente sim, poder conversar um pouco sobre controladoria, que parece um assunto muito árido, na sim, verdade, mas na verdade eu costumo dizer que a controladoria ela traz clareza, ela ilumina e coloca os pingos nos is, o preto no branco, né? E aí você consegue tomar decisões com bastante tranquilidade, né? E com bastante visão do que você está fazendo. Então, a controladoria, ela acaba te trazendo sim. tudo isso, né? Mas falando um pouquinho Para a de mim. empresa isso é muito importante, né? Assim, Isso. eu vou pegar um ponto nisso que você falou. É, eu vim aqui para Ribeirão há alguns anos e Ribeirão ela tem uma característica, depois nós vamos aprofundar isso, que você tem as grandes empresas do agro, Sim. mas você não tem grandes indústrias, não é uma cidade muito É uma, é, uma, industrial, é uma cidade de de serviços, né? serviços. Então você tem muita empresa média e pequena que às vezes ainda tem aquela gestão muito. Um financeiro quer mais contas a pagar, contas a Isso, receber, ou perfeito. negocia com o banco, né? E a controladoria entra muito nesse sentido de Entra muito nesse organizar sentido isso. de organizar e ligar, né? O financeiro, para o financeiro não ser o último a saber, simples operacional, e a controladoria não, fazer a ligação, porque o que ela vai fazer? Primeiro que ela vai te trazer reportes, resultados, relatórios bem claros do que está acontecendo. Além disso, através da ferramenta, né, de controladoria, se bem feita, ela consegue te mostrar o que está te dando dinheiro e o que não está te dando dinheiro. Porque nem tudo que você faz dá resultado, Ainda mais né? num sistema tributário tão complexo como nós temos, Não, muito. Até né? precisamos abrir uma parte para falar só Vamos falar disso. da parte Mas vamos começar então da sua carreira, porque aí a Então gente vamos lá. chega lá depois. Vamos lá. Então, eu nasci em Ituverava, aqui em São Muito Paulo, fácil. 100 quilômetros daqui. E, e na minha família, meu pai fez Fundação Getúlio Vargas, fez administração, e minha mãe era professora e sempre trabalhou com escola, tinha uma escola infantil na cidade. Uhum. E assim, na minha formação, o estudo sempre foi muito importante, né? Então, meus pais sempre incentivaram que a gente estudasse, era tipo assim, aquela É, coisa de antigamente mesmo, você tem que tirar nota, você tem que ir bem, ou você tem que se é garantir. importante falar isso hoje, né, É, Ana Luísa, no mundo em que a gente está ouvindo o tempo todo nas muito, redes muito. sociais, assim, não precisa estudar, que besteira, não precisa fazer faculdade, diploma é Inteligência besteira. artificial vai fazer o que você faz, É, você já fica, né? isso é importante falar. É uma coisa que eu sempre falo aqui, eu abordo sempre a questão da carreira, mas um outro ponto que eu sempre trago pessoas aqui é da área de educação, porque eu atuo Sim, como professor há muitos anos e eu tenho a mesma visão sobre a educação. Né? A educação é que muda vidas. que Né? muda a vida, eu concordo. E ela te dá bom senso, né? Uhum. Para tudo, até para você lidar com uma inteligência artificial hoje Sim, em dia e conseguir ver que ela está fala, alucinando, alucinando. né? Não, E ela isso aqui não alucina está muito. certo. Então, assim, e aí eu sempre tive essa questão, meus pais empreendedores, e aí, ao decidir aí que carreira prestar, me deu uma grande dúvida. Eu sempre gostei muito de matemática, amava, amo números,
Para mim, números é a minha Que já é uma paz. coisa difícil, né? É a minha paz, assim, acho uma delícia, né? E eu falei, nossa, alguma coisa com matemática, tal, tal, tal. E aí meu pai, do nada, perguntou, por que você não presta administração, então? Eu, nossa, eu nunca tinha pensado. Sim. Que é Apesar porque tem dele uma já área ter, financeira dele, aí dele já ter pesada na feito. administração, Sim, né? sim, sim. E aí, então, prestei, né? Prestei as faculdades, prestei administração, acabei entrando aqui na Universidade de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto. Eu fiz graduação em administração, depois fiz o mestrado, logo que eu saí fiz o mestrado em administração, com ênfase em finanças. Sim, já meio. Já A administração meio levando, ela né? é bem genérica nesse sentido, que você tem RH, você tem operações, você tem comercial, mas, né, e tem a área financeira, né? Sim. Até é interessante falar, porque no meio do curso de administração, 1 ano e meio, eu falei, não estou me encontrando em nada, o que eu vou fazer? Né? Não estou. As primeiras matérias eram filosofia, psicologia, enfim. E aí eu falei, bom, não estou me encontrando em nada, como é que vai ser? No meio do ano eu tive até aula com o professor Alberto Matias, um grande professor aí, e eu me encontrei de ler livro da madrugada inteiro, ler o livro inteiro que estava ali, né, da matéria, do semestre, li em 2 dias o livro inteiro, me encantei com finanças. E aí sabia que era aquilo que eu queria. E aí já falei, não, quero trabalhar com banco, pude trabalhar no Banco Ribeirão Preto, que foi uma grande escola para mim também. No Banco Ribeirão eu rodei, né, em várias áreas, eu fiz um processo de trainee lá dentro, fui uma das primeiras a fazer o processo de trainee com eles, então eu pude estar a cada 3, 4 meses em diversas áreas do banco, trabalhando desde mesa de operação até análise de crédito, comercial, que foi assim, extremamente somador para minha formação. Porque aí você viu vários aspectos da área financeira. Vários aspectos da área financeira. Né? Foi assim, sou muito grata. E aí lá eu vi que eu queria mais, eu queria estudar mais e desta área. Então eu falei, né, planejei ali já fazer o mestrado. Porque eu falei, eu quero ajudar as empresas. Eu quero que o meu trabalho tenha sentido. Eu vejo que essa ferramenta funciona. Né? Você conhecer finanças, conhecer controladoria, não é só uma teoria. Né? Se você acha que a teoria na prática é outra, você não entendeu a teoria. Entendeu? Ou você quer somar, eu falo assim, ou você não consegue, né, somar, porque a teoria ela pode ser somada, agregada, evoluída. Sim. Não, eu acho importante pegar alguns pontos que você falou, que acho que são legais. Né? Eu busco sempre entrevistar aqui pessoas, professores, jovens, porque eu quero falar com o jovem que está ali naquele momento da escolha da profissão. E é muito comum isso que você falou, né? A pessoa escolhe uma profissão, às vezes por uma indicação da família, uma pressão da família, não foi o seu caso, mas às vezes tem, porque é a profissão da moda, alguma coisa assim. E é muito comum que a pessoa não se encontre, né? Ela chega no curso e fala, não era nada disso. E às vezes ela vai até o final do curso, né, com essa sensação. E é muito comum as pessoas chegarem aqui e falar, olha, eu fiz uma formação, mas nunca trabalhei na área. É muito comum, né? Isso. E é importante a gente entender, assim, que a graduação, ela, qualquer que seja, principalmente os bacharelados, eles são genéricos, né? Quando você faz direito geral. Né? Você faz medicina, você vai ver um pouquinho de cada coisa. A administração é a mesma coisa. E é importante a gente tentar entender ali onde eu me encaixo, né? O advogado, ele vai, olha, eu gosto da criminal, ou eu gosto do direito empresarial. O médico ele vai falar, não, eu gosto de oftalmologia. E aí a especialização é para isso, né? Para você ir se direcionando. Exatamente, concordo. E acho que até assim, o gostar, né, não é ele é algo que você vai ter seus desafios, né? Porque o gostar não vai ser um caminho cor-de-rosa ali, né? Então ele vai ter seus desafios, então você tem que, assim, essa escolha é muito importante, mas ao mesmo tempo você não vai amar aquilo que você faz todos os dias. Não, né? Essa é uma ilusão que a gente tem. Isso é uma ilusão, então eu acho que o jovem também tem um pouquinho dessa ilusão, né? Saber, não, isso aqui é o que eu escolhi,
dentre as diversas coisas, isso me faz 50%, 60% do tempo me agrada, ele vai ter coisa, vai ter os dias difíceis, vai ter que limpar o peixe, vai ter, né, vão ter os desafios ali. Então, acho que também tem isso. E aí, então, eu comecei a fazer o mestrado, né? Foi muito bacana, finalizei aqui na USP em Ribeirão Preto e percebi que queria mais ainda seguir, então, para o doutorado, né? Já eu dei aula há algum tempo, nesse tempo, já dava aula. A gente acaba tendo que dar, né? Porque faz parte dos créditos, né? Exatamente. Eu dava aula, gosto muito de dar aula, gosto muito mas ao mesmo tempo já estava assim com o pé na controladoria, na consultoria, na verdade, e assim comecei a fazer bastante consultoria com professores e conhecer os processos das empresas, né? Então foi mais ou menos assim. E aí no doutorado também pude trabalhar com vários professores lá da FIP, FIPECAF, da FIA, lá em São Paulo, e falei, bom, eu quero estar com o pé no mercado, né? Ao mesmo tempo que eu queria dar aula e queria estar com o pé no mercado. E aí, por isso, eu acabei voltando um pouco mais para o mercado e em 2010 eu me posicionei aí como abrindo a minha consultoria, né? A consultoria tem um desafio, né? Você falou que passou muitos anos dentro do banco e é um grande aprendizado, né? E eu também tive essa experiência como executivo durante muitos anos para depois ir para a consultoria. Quando você está numa grande empresa, você tem toda uma estrutura por trás de você. E, de certa forma, é uma cultura que você vai aprendendo sobre ela, né? Sobre as normas, os processos, o jeito de fazer, tal coisa. E a consultoria, primeiro, você tem que ser um empresário, né? Você tem que pensar em um tanto de coisa. Você tem que vender, você tem que entregar, você tem que gerenciar seu negócio. E do outro lado, você lida sempre com culturas diferentes, com pessoas diferentes, com estruturas diferentes, com níveis de profissionalização diferentes nas empresas também. É um grande desafio nesse sentido. Né? É um grande desafio. A consultoria, eu iniciei principalmente em finanças, então pegando empresas com desafios financeiros e levando a solução. E aí eu comecei a perceber uma grande lacuna, principalmente na cidade aqui de Ribeirão Preto, na região, na área de dados, de informações, de controles e de tomar decisão com dados. Eu acho que a gente vem também, né, de uma cultura inflacionária que alguns diretores que estão hoje na liderança não davam tanta atenção para os números, porque tiveram um trauma lá atrás por conta da inflação. Eles aprenderam a trabalhar naquele momento, né? Exatamente. Eles aprenderam a trabalhar naquele momento que a informação não te dava, que os números não te davam informação. E hoje, né, tudo bem, não é que não temos inflação, mas com uma inflação, um outro patamar, né, completamente diferente. E a gente consegue extrair muita informação, tomar decisão com clareza, sair das narrativas, sair da gestão por narrativas dentro da empresa, porque o plano foi isso, aqui dá problema por causa disso. E aí a gente conseguir, através da controladoria, não você ter só que resultado que deu, mas você ter um controle operacional das operações. De onde vem isso? De onde vem isso? Os indicadores, os KPIs. Você sabe que você estava falando e eu estava pensando numa coisa aqui. Há muitos anos eu dou consultoria, principalmente para empresas familiares em processos de profissionalização, ou de sucessão, ou de profissionalização. E a a área mais difícil de você tirar do empresário, né, quando você vai profissionalizar, é o financeiro. É o que ele não abre mão. Porque ele tem o jeito dele de fazer. Né? Então, assim, você consegue tirar o comercial, você consegue tirar a compra, você consegue tirar a gestão de pessoas, quando você vai criando os processos, criando as áreas, mas ele fica com o financeiro ali, né? Assim. Eu costumo dizer, assim, né? Hoje eu trabalho com uma equipe, nós temos uma equipe grande, assim, né? Relativamente de controladoria, né, que atua nas empresas. E muitas vezes nós trabalhamos com, né, nós temos usuário master dentro das empresas.
para atuar e tirar relatórios, fazer consultas, trabalhar SQLs, montar BI e tudo mais. Com isso, eu costumo dizer assim, a grande confiança, né? O nosso, hoje, material maior que a gente trabalha é a confiança. Porque o empresário, né? Realmente essa parte é a parte que mais dói para ele, né? Eu até faço esse exercício com todos eles, falo, me dá seu extrato, deixa eu ver. Né? Eu quero ver seu extrato. Assim, né? Você é meu colaborador, vamos lá, me dá seu extrato, que eu quero ver. Como é que você sentiria, né, com isso? Sente invadido. Nossa, invadido, né? Nu, quase. Mas então nós temos que tratar com esse respeito. É com esse respeito que a gente tem que entrar nas empresas, né? Com o objetivo de ajudar, mas com esse respeito que nós temos uma confiança, né, que nós temos que honrar. Que eu achei muito interessante, nunca tinha pensado nele nesse sentido, mas é verdade. Existe uma gestão por narrativa, né, que é aquela gestão assim, fulano falou tal coisa, eu confio no fulano, esse que é o grande problema das empresas familiares que querem. Porque a gente fala em empresa familiar, vem na nossa cabeça uma empresa pequenininha. E não é, né? Empresas gigantescas que são gerenciadas de uma forma familiar. Que é o tio do primo, do irmão, do sobrinho, que está lá há muitos anos, não sei o quê, aquela história que a gente conhece. E uma das narrativas muito comuns dos empresários é a narrativa de que o negócio não dá dinheiro. Né? Ele sempre, toda vez que o comercial vai conversar com ele, ou que a área de compras vai conversar com ele, ou que o RH vai falar, por exemplo, de uma questão de remuneração, ele fala, não, a margem está muito baixa, a gente não está ganhando. Porque ele usa esse desconhecimento, porque tudo está na mão dele, até como uma narrativa de negociação com as áreas. E quando você organiza isso, né, isso sai da mão dele, ele deixa de ter essa narrativa também, né, porque tudo fica claro. E também, assim, ele começa a ter parceiros, né, dentro da empresa para remar para o mesmo lado, né? Porque às vezes só você falar não adianta. Um discurso, né? Aquela história. A cultura como a estratégia no café da manhã. Então, se você tem controladoria, se você tem processo, você tem as informações correndo de forma clara dentro da empresa, você consegue achar aliados ali para formar o resultado, né? Então já não, aí o RH não vai nem pedir, ele vai falar, opa, eu vou performar desse jeito para a gente conseguir, então dar essa distribuição lá no final do ano. Vamos colocar algo assim, vamos fazer dessa forma. Então, ele também traz outras soluções. Exato, porque existe uma falta de clareza até assim, do que dá certo, o que não dá certo. E eu acredito muito nessa gestão colaborativa, entendeu? Até no trabalho que a gente faz, não é uma coisa que a consultoria vai lá e bate uma varinha de pim-pim-pim e vai falar o que tem que acontecer, entendeu? Não. É junto com as equipes, entendeu? Porque a gente acaba sendo uma equipe outsourcing, né? Acoplada, uma equipe acoplada à equipe da empresa. Uma equipe de controladoria mais acoplada à equipe da empresa para alavancar, empurrar, né? E aí, a gente acaba tendo soluções que vêm da própria equipe, não da nossa, né? Você comentou sobre a FIA, né? Eu dou aula na FIA há muitos anos, desde 2009, e um dos cursos que eu dou aula lá é o curso de consultoria, né? A pós-graduação em consultoria. E sempre que eu dou aula para eles, agora está mais no EAD, né? Mas uma das coisas que eu falo, na verdade, de operações, não tem nada a ver com isso, mas eu falo também sobre a profissão de consultor com eles. E eu sempre falo o seguinte, olha, lógico que como consultor, você tem um processo, você tem, né, um modelo que você desenvolveu, ou que você entende e compreende e usa, mas não existe solução própria. Cada empresa é uma empresa. Né? Você precisa primeiro entender a empresa e primeiro entender isso que você falou. Quais são as realidades da empresa e quem dentro da empresa pode ser meu parceiro, porque muitas vezes a solução vem deles. Exatamente, a solução está ali. E assim, as diversas culturas, né, da empresa, os diversos sistemas, processos e a próprio fluxo operacional, né, o fluxo do dinheiro, cada empresa é um DNA ali separado. Mas
as ferramentas, né, que existem hoje somam muito para o empresário. Elas acabam trazendo, como eu falei, bastante clareza, né, e êxito nisso, né? Então ela tira tira a pressão, né, de tomar decisão no escuro, muitas vezes. Eu vejo que, assim, não vou generalizar, existem empresas e empresas, mas muitas empresas, já grandes, médias ou grandes, ainda tem um problema até contábil mesmo, né? Não tem uma contabilidade, às vezes é aquele que é uma coisa que eu sempre vejo nessas empresas. Você falou o negócio da inflação e caiu uma ficha muito grande para mim nisso, porque assim, eu dou consultoria para empresas de distribuição e grande parte dessas empresas, elas têm 30, 40 anos, né? O cara começou lá sozinho, né? E foi construindo a empresa. São empresas que nasceram na inflação. Sim. No momento da inflação. Sim. E como que uma empresa de distribuição ganhava dinheiro na inflação? Com estoque. Sim. Ela comprava estoque, deixava o preço subir, né? E ela ganhava dinheiro na subida de preço. Então, até hoje, ele tem essa cabeça de que estoque é bom. Né? E a primeira coisa que eu falo assim, não, o estoque não é bom. Ele esconde um tanto de ineficiências operacionais, ele esconde custos desnecessários, ele gera custos desnecessários. E ele fala, não, mas eu ganhei dinheiro assim. Né? E acontece, às vezes, de ter aquela contabilidade que começou com ele há 30 anos atrás, aquele escritório pequeno, que é aquela pessoa que basicamente... E à medida que a empresa cresce, ela vai ganhando uma complexidade até tributária, contábil, até coisa, que você, como na controladoria, você só consegue trabalhar se você tem dados. Exatamente. Né? E que às vezes não estão tão claros assim esses dados. Né? E você às vezes precisa trazer esses dados, né? Esses dados, eles vêm, sim, de informações contábeis, vêm do seu financeiro, mas ele vem também do operacional. Muitas vezes você tem que, por exemplo, numa empresa, numa transportadora, você tem que ter a informação do combustível, com a quilometragem, e para isso o motorista tem que apertar um botão ali ou te mandar um localizador num determinado momento. Então, assim, são dados que dependem da operação e que vão trazer depois uma outra forma de você enxergar, até para você conseguir melhorar o seu resultado, né? Então, assim, os dados, eles acabam sendo muitas vezes menosprezados, assim, né? Perfeito, pelo empresário, e que, na verdade, ele é um grande aliado. A informação está ali. Ela já está ali na sua empresa. Né? Você falou uma coisa lá atrás que faz todo sentido nisso que você está falando agora. Dá para ligar uma coisa com a outra. É muito comum, principalmente a gente que atua como consultor, mas tem um viés acadêmico, né? Fez o mestrado, fez o doutorado, ou participou da academia durante tempo. É muito comum a gente ouvir do empresário ou da equipe, eu ouço isso mais da equipe até, aquela história assim, não, mas isso aí não é da teoria. Na prática não é assim, né? A teoria, e eu sempre falo isso, a teoria ela embasa a prática. Né? Uma coisa é eu ter uma experiência prática sem a base teórica, eu vou ler isso de uma forma, e eu ter essa mesma experiência com a base teórica, eu vou ler de outra forma e vou trazer informações diferentes. E aí entra nisso que você falou. Porque historicamente no Brasil você tinha uma inflação muito alta, não dava para fazer planejamento de longo prazo, não existia planejamento estratégico no Brasil. Não existia. Era sobreviver. Era sobreviver. Existe ainda uma pouca valorização do dado. Né? Quando você pega empresas americanas, empresas europeias, principalmente empresas japonesas, o dado ele tem um valor né, muito grande. As pessoas gerenciam por meio dos dados. E aqui você fala, não, mas você leu o relatório? Dê uma olhada aí. Né? Não dá esse valor. Mas hoje eu já vejo assim, nas empresas né, que a gente tem experiência, o dado ele traz realmente essa paz, sabe? Ele é aquele número, aquela informação que não dá para contestar. Né? Então eu costumo falar, os números não mentem. E aí é muito bom, né? Porque aí ele percebe, então isso aqui realmente precisa ser mudado. Não, isso aqui está indo bem. Isso aqui
não, tá bom, isso aqui, nossa, simplesmente se eu trocar, se eu aumentar 1% aqui, vai refletir em todo o meu esforço de venda de aumentar 10%. Então, assim, ele é muito importante porque um dado que o empresário olha muito é o faturamento, né? Então, que é um dado, único, que é um dado importantíssimo. Mas não é o único, né? Mas Porque não é o único. Não adianta eu faturar muito e não estar tendo margem. Exatamente. E às vezes, muitas vezes, né? O faturamento, ele é um dado que engana, né? Porque eu posso aumentar faturamento de uma forma totalmente não saudável. Sim. E me trazer mais endividamento, me faltar caixa, e aí eu tenho que brecar em faturamento. Tem um cliente nosso, recentemente, que a gente falou, olha, esta linha está te dando um furo de caixa de 12 meses. Você vai querer continuar com ela, nós vamos ter que buscar um financiador dessa brincadeira, digamos assim. Senão, você está perdendo dinheiro. Você vai perder dinheiro. Olha só, que clareza. Nossa, não tinha visto, não imaginava que era assim, que isso ia impactar tanto dessa forma. É uma operação que dá lucro, mas que para você vender, você tem que vender com mais de 20 parcelas, sim. Entendeu? Você quer ver, vou dar um exemplo disso na minha parte que eu faço. Toda vez que eu chego numa equipe, numa empresa, a equipe comercial é medida por faturamento ou volume. Né? Ela é sempre medida por faturamento ou volume. E uma das primeiras coisas que eu falo é o seguinte, não é esse indicador que a gente vai olhar. Eu vou olhar indicadores de trabalho. Então, eu vou olhar quantidade de visitas, quantidade de clientes atendidos, quantidade de itens vendidos. Né? Mas o que paga a conta é o faturamento. Tudo bem, mas não adianta eu ter um faturamento alto dando produto, jogando um preço lá embaixo, fazendo qualquer coisa, dando qualquer prazo. E na hora que você começa a olhar para esses indicadores que eu chamo de trabalho, lá na frente eles vão dar os indicadores de resultado. Exatamente. Mas quebrar essa cultura, difícil. Muito difícil. Muito difícil. Na verdade, assim, né? Os pequenos, a gente olha muito para o resultado, às vezes para a meta, digamos assim, né? Do faturamento, como você falou. Mas esquece e fica esperando ele, né? E às vezes ele não acontece. Enquanto, através de processos, você deixa ele mais perene. Sim, né, de acontecer. E uma outra coisa que é bem interessante de você enxergar, que a gente encontra bastante nas empresas, é com relação a dados, né, que os dados trazem, é do que realmente está te dando resultado e do que não está. Né? Quais clientes, quais produtos, quais linhas estão realmente valendo a pena e quais estão enxugando, estão absorvendo, né? Estão te dando prejuízo. A empresa, quando ela tem muitos anos, né, ela vai carregando marcas ou produtos que ela, não, mas eu sempre vendi isso. Aí quando você vai analisar, você fala, mas não vale a pena. O que você coloca de estoque, a operação disso aqui, vender isso, entregar, tirar nota fiscal, ter estoque, não vale a pena. É melhor você não ter este produto. E às vezes você acaba vendendo isso de uma forma que você precisa de ter 2, 3 clientes dedicados para vender essa linha. Sim. E aí você vai ver que além disso soma ainda com a inadimplência estar nessa linha. Sim. Então assim, eu costumo ver que às vezes todos os pontos assim são mais negativos, né? E assim, você falou um pouco sobre a realidade de Ribeirão Preto, né? E eu vejo assim, lógico, né? Quando você vai para as grandes capitais, geralmente a sede das grandes empresas está lá e tem muita empresa multinacional e a gente sabe que a empresa multinacional, até pela própria operação dela, ela precisa ter um controle maior sobre as coisas, né? Os indicadores são mais claros. E quando a gente vai para o interior, não Ribeirão Preto especificamente, quando você vai para cidades menores, em geral você tem empresas locais, ainda muitas empresas familiares. A Ribeirão está passando por um processo de profissionalização das empresas, de crescimento, principalmente das empresas do agro. A gente vê isso, né? Elas vão se transformando em grandes empresas. Mas existe até uma própria cultura do empresariado local que precisa ir sendo mudada, né? Eu vejo que Ribeirão está passando um pouco por esse processo, né? Da própria cultura do empresariado começar a olhar para a controladoria, começar a olhar para os processos sucessórios, e para você fazer uma boa sucessão
você vai ter que criar governança, Sim. né? Então, você percebe isso ou como que você compara assim com as grandes capitais, as grandes empresas? Então, o que eu percebo é que as empresas estão muito abertas para a profissionalização e eu enxergo empresas familiares profissionalizadas também. Tem muitas empresas familiares com pessoas extremamente capazes eu nem gosto desse termo profissionalizar a empresa, porque eu acho que ela já é profissional. Já é profissional, né? Então, a maioria das empresas que nós atuamos não tem pessoas que estão ali pelo cargo Pela familiar. família. Exatamente. É. E sim pela competência, pelo que a pessoa entrega. E eu entendo que a controladoria ela vem junto com a governança. Sim. Porque como a controladoria mostra números, mostra não só resultado, finanças, mas mostra também os dados operacionais, ela acaba deixando as claras para todo mundo e fica meio ali o fiel da balança, Sim. entendeu? E facilita também a questão de sucessão e governança, porque facilita até a questão de você não cair nas narrativas, né? Não ir para a gestão de narrativas e nem para disputa, né? Ali por narrativas e todos acabarem vendo de forma clara o que está bom, o que não está bom e poderem remar juntos, né? Eu acho. Por que eu puxei esse assunto, né? Porque assim. E a empresa se manter, né? Sim, se manter com perenizar, sucesso, né? Perenizar, que acho que é o objetivo de todos, né? Ali. Então, ela acaba sendo um complemento à governança, eu acho muito importante. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque assim, quando a gente fala desse processo sucessório, eu digo, eu não gosto do nome profissionalização, porque eu acho que a empresa é profissional. Uhum. Ela pode não ter os melhores processos, eles não podem não estar tão definidos, Sim, mas sim. ela é uma empresa profissional, né? Tanto que ela cresceu, né? Sim. Então, ela existe ali uma gestão. Mas o processo sucessório, seja ele para o filho, né, para a filha, para a família, seja a profissionalização no sentido de trazer um profissional para ser o gestor, porque às vezes a família não quer. Sim. Né, que é um grande erro que eu vejo que as pessoas cometem, é o seguinte: você tem que ser meu sucessor porque você é minha filha ou meu filho. Não quero, não estou afim disso. E ótimo, não tem problema nenhum. Seja a sucessão familiar, seja a sucessão profissionalizada, né, o empresário ele vai sair do cotidiano do negócio, mas ele tem que ter o controle sobre aquilo que o negócio está gerando, o negócio está sendo gerenciado. Né? Então, a contabilidade feita adequadamente, a controladoria e depois, como uma consequência de uma boa controladoria, a governança, ela vai ter esse objetivo de deixar para o empresário, né, para a clareza do que está sendo feito, seja pelo filho dele, seja por uma empresa profissional. Né? E isso, assim, constantemente, né? Porque é um processo contínuo, não basta você montar e aquilo não, 2 meses depois aquilo não aconteceu. Então, até para você monitorar se a estratégia está sendo realmente executada, se ela está dando certo, a controladoria é uma ferramenta extremamente importante, né, inteligente, se bem usada. Agora deixa eu te trazer para um assunto mais polêmico um pouco. A gente vê, principalmente quando você tem uma empresa que opera nacionalmente, com várias filiais, né, em vários estados diferentes, e aí entrando um pouco mais para a minha área, que são os canais de distribuição e as cadeias de valor, hoje com produtos vindos de todo lugar do mundo, né, cada vez mais, e agora toda essa questão tarifária que hoje está sendo discutida, hoje, se a empresa não tiver uma boa gestão tributária nesse sentido, às vezes não adianta nada ela ter uma boa operação. E no mercado de distribuição, a gente sabe disso, porque a gente vive isso no cotidiano, as diferenças tributárias entre os estados, às vezes, inviabilizam um negócio. Porque você pode ser bom do jeito que você for. O cara que tem uma sede em outro lugar, ele é muito mais competitivo que você. Como ajudar as empresas nesse sentido, né? Concordo, Fabiano. E assim, eu acho que a gente está num momento, hoje, vamos falar, estamos, né, aí em julho de 2025, 2026, janeiro, começa a nova, a reforma tributária. Sim, começa gradativamente. Gradativamente. Né? E ela vai fazer uma mudança que
não existe em lugar nenhum do mundo, que é você faturar e ao faturar você não receber o 100% do seu faturamento e sim receber, né, os 10%, vamos dizer, que é do imposto já ir direto para a conta do governo. O seu cliente pagar o governo e não pagar você. Então, assim, além das diferenças, das diferenças entre estados, o empresário vai ter que lidar com uma nova tributação Sim. que impacta mais fortemente o seu caixa. Então, a questão contábil e finanças e controladoria tem que dar a mão muito unidinho agora, sentar todo mundo junto, quebrar a cabeça, porque nós vamos ter um tempo de controle, de migração. Então, nós vamos ter os dois sistemas funcionando paralelamente. Então, nós vamos ter que trabalhar dobrado, eu acredito, ou triplicado, para conseguir passar por essa migração. E também não sabemos algumas coisas, como será depois, pós-reforma, essas diferenças entre estados. Né? Porque isso é gritante. Assim, no negócio que eu trabalho, que é a distribuição, você ainda tem um elemento aí, porque você tem a indústria que produz o produto, que te revende esse produto, que você vai revender para um varejo que vai vender para o consumidor final. Então você tem muito toda uma cadeia de tributos, né? Que é bem complexa nesse sentido. Sim. E isso, agora, você imagina dentro dessa cadeia, essa tributação, né? A gente com dois sistemas de tributação paralelos aí, carregando, mesmo gradativamente, eles migrando entre um e o outro, de um para o outro, e ainda com um impacto financeiro, porque um deles, ele vai extrair diretamente desse fluxo, já vai ser extraído o imposto. Ou seja, você então, tem um o impacto empresário não vai fluxo ter de caixa direto. Direto. Ele não vai ter a opção de pagar ou não a DARF. A DARF já foi. Né? E essa questão, porque assim, eu gosto daquela frase que você falou, né, de que a cultura engole a estratégia no café da manhã, e eu brinco, principalmente na distribuição, isso é muito forte, assim, o fluxo de caixa, ele engole a operação. Você pode ter uma operação ótima, mas se o seu fluxo de caixa não for bom, porque em geral, o que acontece? Né? Há um descasamento muito grande entre o seu pagamento que você compra, os prazos que você compra e o prazo que você vende. Né? Comercialmente falando, você tem que vender com prazos cada vez maiores, e do outro lado a indústria tende a te vender com prazos menores. Então o seu ciclo financeiro é muito longo, né? E você precisa de um fluxo de caixa muito ativo ali, né, muito bem controlado para sobreviver. Se você tira isso do fluxo de caixa, dependendo da empresa, se ela não for bem organizada, ela quebra. Né? Sim. Existe uma frase também famosa, né, que fala que uma empresa quebra por 3 razões. Caixa, caixa e caixa. Né? É o que quebra uma empresa. O caixa é o que quebra. Né? Então, uma empresa pode quebrar com lucro, com grande faturamento, com grande patrimônio, enfim. Mas é o caixa que quebra. E aí, você dominar isso é extremamente importante. Isso é um ponto também que da controladoria e de finanças, né, que eu vejo assim às vezes uma falha nas empresas, né, por mais que seja conhecido esse termo de ciclo financeiro, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, eu não vejo as empresas monitorando isso. E quando se percebe, já tem o furo. Né? Ela só percebe quando o caixa quebra. Já deu aquela... E aí você fala, peraí, o que está acontecendo? Né? E assim, 2 meses, 3 meses, você consegue ver. Mas se você empurra, cobre, pega um financiamento e vai cobrindo aquele furo de caixa, você pode não perceber que a estrutura que está montada, seu contas a pagar, o seu prazo médio de pagamento, recebimento, o prazo médio de estoque ou produção, está realmente, por mais que você está operando com lucro, ela está te fazendo perder dinheiro. Né? Não, vou dar um exemplo real disso aí. Durante um período, em São Paulo, eu dava consultoria para o Sebrae. E quem é que busca o Sebrae? Geralmente é aquele cara que abriu o negócio sem procurar ninguém, da cabeça dele. Ele abriu um boteco, ele abriu um trailer de sanduíche, ele abriu qualquer coisa, um salão de beleza. E
Daí a 6 meses, que é aquele dado que tem do Sebrae, que é, né, 60%, 70% das empresas quebram no primeiro ano, daí a 6 meses, 7 meses, ele começa a quebrar, e aí ele busca o Sebrae. E muitas vezes, não vou dizer que seja a maioria, mas muitas vezes eu ouvi a seguinte narrativa: mas eu estou vendendo, o negócio está crescendo, O que aconteceu? Né? eu estou ganhando dinheiro, dá Que lucro, por que eu estou quebrando? E aí a primeira coisa que você olhava era isso, porque assim, como que era normalmente um pequeno negócio? O cara pega o acerto dele, compra um estoquezinho, aí ele vende esse primeiro estoque, fala, nossa, eu estou vendendo, ele tem que comprar um segundo, ele não consegue prazo, porque a empresa é pequena, ele é pequeno, então ele compra à vista, ou pagando alguma coisa. Dá um só que prazo para vender. Isso, ele dá preço para vender. Quando ele gira ali 2 ou 3 vezes, que vai dar uns 6 meses de operação, ele quebra. Né? Exatamente. Eu costumo, assim, né, deixar bem claro. Bom, se você quer montar uma empresa, tudo bem, você vai precisar de uma estrutura, né, física, você vai precisar de pessoas, processos, mas você precisa de capital de giro. E uma empresa quebrar por falta de capital de giro é um grande desconhecimento, né, na verdade, de uma ferramenta que de um ciclo que faz parte do seu negócio. É um capital que não vai sair, que ele vai girar, que ele precisa girar, que você precisa deixar ali do dinheiro que você tem para investir numa nova empresa, num novo negócio, uma parte dele tem que ficar girando. Que é o outro erro que esse pequeno empresário, né, que busca o Sebrae, ele comete. Ele fala assim, nossa, faturei 10 mil, 15 mil, 20 mil, estou ganhando, vou comprar alguma coisa aqui. E ele tira da empresa. Tira da empresa, só que é o giro. Opa, acabou. Como é que eu faço agora? Não. É o giro, que você não pode tirar. E esse giro também precisa ser monitorado. Porque, numa audácia aí do comercial, de repente ele começa a dar mais prazo para o cliente, e aí você não percebe, aquilo já extrapolou, você fica sem dinheiro no caixa, você não tem dinheiro para comprar estoque, fornecedor, e você não. E assim, a empresa ela não pode quebrar o core dela, né? O coração dela. Os fornecedores, né, todo o recurso humano que ela utiliza. Então, ela precisa manter essa estrutura. Sim. Né? E isso é muito... por isso que eu falo que as empresas que ficaram médias e grandes, por mais que elas sejam gerenciadas pela cabeça do dono, sim, elas são profissionais, porque elas sobreviveram a isso lá no início. Né? Em geral, e isso é um dado interessante da minha vivência, em geral, os empresários, eles entendem muito mais do financeiro do que do business dele. E é uma competência funcional, necessária mesmo, para fazer o negócio sobreviver. Né? Ele acaba assim, no comercial, ele acaba trazendo uma pessoa que vira o comercial, ele cria ali uma outra vivência, mas o financeiro acaba sendo o que faz uma empresa sobreviver a esses primeiros. Né? É o cara que olha para o financeiro e entende o financeiro. Só que, e aí eu acho que entra a sua consultoria, chega no momento que a empresa dele fica gigante e ele não tem noção do quanto ele está carregando de coisas ineficientes na sua estrutura. Sim, porque esse empresário, realmente, que ele conseguiu visualizar os princípios corretos dentro do negócio dele. Sim. Então, às vezes, mesmo que por feeling, né, ele acaba atuando da melhor forma naquele momento. Sim. Mas as empresas têm ciclos e momentos, né? Sim. E para você fazer a gestão continuada e uma gestão que te traz prosperidade, resultado, realmente você precisa ter clareza do que você está fazendo e não só, porque o jogo muda, sim, né? O tabuleiro muda, né? Desse jogo, como empresa, falando, sim, assim, né? E você precisa abrir para receber outros tipos de informação, porque às vezes segurar custos não é a estratégia mais eficiente. Não tá certo, se você ganha e gasta menos do que você ganha, você já tem um primeiro princípio, sim, né? Que você só cresce se você também aumentar custo também. Né? Você já, mas ao mesmo tempo você tem que deixar um lucro, sim, ok? Mas existem oportunidades, existem momentos, existem, né, que você precisa, você vai colocar em xeque alguns princípios, alguns teoremas que você tinha. Então,
A controladoria, ela vai justamente te trazer, né, essa clareza para tomar decisão e monitorar a decisão que você tomou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tem quase uma hora que nós estamos falando, né? Então... Eu tenho acompanhado, por dar consultoria, dar treinamento em empresas, eu atuo muito na área de RH, vou muito em eventos de RH, e este ano ia ser implementada uma nova legislação, que é o NR1, que tem um impacto gigantesco sobre a gestão de pessoas. E o que aconteceu? As empresas não se prepararam e o governo acabou deixando para o próximo ano, entrou em vigor esse ano em março de uma forma só educacional, vamos dizer assim, educativa, Sim. Mas vai entrar em vigor no ano que vem. E o que eu observei, né? É algo que já vinha se discutindo há muito tempo, que já estava claro que viraria uma legislação, mas as empresas não se preocuparam com isso, deixaram isso para a última hora. E aí você falou que vamos passar por uma das maiores mudanças tributárias, né? Junto com... que já se passou na história, um modelo completamente diferente do tudo que existe. As empresas estão se preparando para isso. Então, eu até assim, né? Esse momento aqui, o que a gente está conversando, eu não vejo as empresas se prepararem. Porque tem 6 meses. Sim, nós temos 6 meses para já começar num sistema duplo, né, de tributação e ali. Então, assim, realmente eu não vejo. A gente está dormindo novamente com relação a isso. A questão da N1, né, NR1 de saúde mental, né? Exato. Que eu também acho bem, quer dizer, é muito importante, vai trazer um impacto, é necessário no momento que a gente está vivendo. Precisavam se mexer, né? É necessário para o momento que a gente está vivendo, mas também ela está muito aberta, né? Sim. As empresas estão meio perdidas, eu vejo do que precisa fazer ou não. Agora, a reforma, né, tributária também entendo que ela está deixando muita coisa em aberto. A primeira fase vai ser isso, tal. Os contadores não estão muito preocupados neste momento. Deveriam estar desesperados, eu vejo. Não vejo, só que o financeiro não está sabendo que vai ser impactado, é o que eu estou vendo. Assim, né, não, por isso que eu quis te perguntar, geral. Porque eu não sou da área, mas acompanho as notícias, sei o que está acontecendo. Recebi recentemente de uma das indústrias que a gente distribui lá um estudo muito bem feito sobre isso, mas eu não vejo as empresas se mexendo, e é daqui a 6 meses, e vai impactar o caixa da empresa, né? Será que mais uma vez nós vamos deixar até a última hora? Né, deixar, né, o aluno para estudar de véspera, né? Acho que a gente tem uma cultura forte nisso, de às vezes não se preparar, mas eu acho urgente e emergente a questão do estudo e preparação para a reforma tributária de uma forma colaborativa entre equipes mesmo das empresas, controladoria, finanças, contabilidade, operação, todo mundo tem que sentar na mesma mesa para entender os impactos. Bom, Ana, já tem uma hora que a gente está falando e eu queria, assim, primeiro te agradecer muito, né, por você ter vindo, e eu queria abrir agora, assim, para você fazer um comentário geral, o que você quiser falar da sua empresa, falar da sua operação, falar um pouco com o empresário que está precisando acordar, fica à vontade para falar o que você quiser. Se você quiser falar para a câmera, pode falar. Se quiser continuar falando comigo, não tem problema, mas para a gente, né, e depois eu puxo para a gente encerrar. Então, um ponto assim muito importante que eu vejo também acontecendo, né, nós todos estamos sendo impactados por isso, é a questão da inteligência artificial e também a automação, né, inteligência artificial com automação dentro das empresas. E, ao mesmo tempo, nós temos um grande problema de turnover e uma grande lacuna aí educacional. Sim. Nós estamos tendo um problema de gestão de pessoas, né, que eu abordo muito aqui, que é essa mudança das gerações, de como as gerações enxergam o trabalho e a questão educacional, né, que assim, a falta de preparo. Né? A falta de preparo. Então, assim, para os empresários, eu costumo dizer, faça um estudo de automação. Veja se esse
cargo ou essa função, quanto ela pode ser automatizada, né? Quanto que a IA pode ajudar nesse sentido? Quanto que a IA pode ajudar, né? E de que forma isso pode porque isso vai te reduzir custos, vai te reduzir passivos, e ao mesmo tempo, para os profissionais, para os colaboradores, vocês precisam se preparar e utilizar também a inteligência artificial e pensar em automação. Então, existe uma área, eu acredito, dentro das empresas que vai ser desenvolvida, que é essa questão de otimização de processos através de automação e inteligência artificial. Perfeito. Que ainda não está muito bem formada, mas eu acredito que ela vai ser extremamente desenvolvida nos próximos anos. As empresas que não tiverem isso vão ter que buscar fora. E aí a gente também consegue ajudar. Insight isso, eu não tinha pensado nisso. Mas é uma área que vai, porque tem duas pressões em cima, fazendo com que essa área aconteça. Tanto a pressão do mercado de trabalho, que as pessoas não querem trabalhar mais daquela forma. E a facilidade de você fazer alguns trabalhos através de automação e inteligência artificial. Você me deu uma ideia de negócio aqui. Vamos fazer junto. Porque eu percebo isso. Olha, vou dar um exemplo muito simples do que você está falando. Prático. Uma parte da minha consultoria são os processos comerciais. E a gente tem olhado muito para isso. O que o vendedor faz? E a gente percebe que tem uma parte, o vendedor está na rua, ele é um custo elevado, eu pago o carro para ele, eu pago o combustível para ele, eu pago a alimentação para ele, eu pago o hotel para ele. E se eu analiso o cotidiano dele, e eu tenho ferramentas para isso, porque ele está lá no tablet, eu consigo fazer isso, eu vejo que 2 a 3 horas por dia ele passa fazendo processos de fazer orçamento, de procurar preço, de comparar um orçamento anterior, que tudo isso pode ser automatizado. Sim. E se isso for automatizado, e a gente tem trabalhado nesse sentido, eu ganho deste vendedor 2, 3 horas por dia, que ele vai fazer o que me interessa. Relacionar. Exatamente. Né? Falar com o cliente, fazer a parte mais importante, exatamente. E isso serve para o financeiro, isso serve para o RH, isso serve para todas as áreas. Hoje, na Canaã, a gente trabalha fazendo isso, automatizando também os nossos processos e os processos dos clientes. Para que a gente possa perder mais tempo com análise e melhoria de resultado. Que é onde interessa. Onde interessa, porque o financeiro ele é consumido no dia a dia. Né? O financeiro, o controle, o contador, ele é mais um fabricante de reportes, eu costumo falar. E às vezes leva o report, tem uma dúvida, uma linha errada, e aí toda aquela análise volta a ele para fazer, então ele fica muito tempo produzindo números. Que deveriam ser automatizados. A Canaã, ela entra arrumando esses números através de processos, trazendo os números corretamente, né? Nós trabalhamos para trazer esses números corretos, constantemente, automatizados, e entramos com um expertise analítico também, financeiro, para poder intermediar com a equipe, não só, né, nós falamos, né, a nossa análise, mas trocar essa análise com a equipe. Esses números estão dizendo isso. E trazer essa análise para o dia a dia da empresa, para a estratégia da empresa. Legal. Melhorando o resultado. Você sabe, assim, para encerrar, né, que a gente já está aqui mais de 1 hora, esse episódio está bem diferente no sentido, porque, em geral, eu falo aqui com um profissional. Né? Já trouxe alguns empresários aqui para falar de empreendedorismo, do negócio, de gestão, tal coisa, mas na grande maioria das vezes eu falo com profissionais de RH ou algum profissional de alguma hora e a gente fala muito com o colaborador, com a pessoa olhando para a sua carreira. Esse episódio está muito voltado para o empresário. É né? verdade. Legal, porque eu acho que a gente vai poder fazer muitos cortes legais. Legal. E alguns dias atrás eu entrevistei aqui o Dimas, da Dimastec ali, e o Dimas falou uma coisa que é bem discutida em outros fóruns também, que é assim, que é a solidão do diretor, né? A solidão da liderança, como ele fica ali sozinho, a decisão é dele, final, como ele precisa desses suportes, né? Desses apoios. Então, acho que esse episódio está bem diferente nesse sentido, e várias coisas que você falou aqui são insights muito legais, né? Que a gente pode levar para o empresário, porque quando a gente pensa na empresa, né, eu sempre falo isso para as pessoas, os empresários com os quais eu me relaciono, seja profissionalmente, seja
em eventos, alguma coisa, é o seguinte. Uma das questões da solidão do empresário é que uma decisão errada dele impacta a gente pra caramba, né? Sim. Ele tem um peso na decisão dele. Então, assim, ele deixar uma empresa que quebra não é um empresário que quebrou. É um tanto de gente que perdeu o emprego, é fornecedor que deixou de receber, né? Tem um impacto muito grande. A gente precisa falar mais com o empresário mesmo. Sim, porque como diz, né, Churchill, né, já dizia que o empresário é quem puxa a charrete, né? E ele tem a dor da liderança, a dor de ter de não poder ser totalmente transparente todo o tempo também. Sim. Porque algumas coisas ele precisa segurar sozinho, né? Algum desafio que ele esteja passando para justamente não contaminar a equipe que está fazendo um bom trabalho ali. Então, realmente, assim, o empresário a gente tem que tirar o chapéu mesmo. Porque, e ainda mais ser empresário no Brasil, com tantas normas e leis aí, né? Então a gente tem que apoiar. O nosso trabalho é justamente para trazer esse apoio, essa clareza, esse alívio, andar junto, mesmo com inteligência financeira. O Dimas até falou o seguinte: eu vou criar um podcast. Ele estava montando um estúdio, eu vou criar um podcast que vou falar de diretor para diretor, né? De empresário para empresário, porque precisa até ter esse espaço para dividir essas coisas também, né? Que são importantes. Sim. Bom, Ana Luísa, queria te agradecer muito, porque realmente foi um papo bem diferente mesmo, bem legal, porque eu sempre gosto de trazer pessoas diferentes para que a gente possa ter essa diversidade. Carreiras são carreiras, né? Pode ser em vários aspectos. Você contou da sua história, mas depois, quando a gente entrou no assunto controladoria, acho que a gente falou muita coisa para o empresário, né? Que é legal. E até para as pessoas que vão assistir, entender um pouco mais, né? O que faz. Às vezes você não entende por que o empresário toma uma decisão, né? Exatamente. Por que ele tomou isso? Entender. Gente, o Somos Mais Que Um é sobre isso, né? Não existe caminho certo, não existe trilha certa, existe a trilha que a gente constrói, o caminho que a gente constrói, com experiências que a gente vai, né, tendo e com pessoas que a gente vai trazendo. Então, quero te agradecer muito. Como eu disse, né, o podcast sempre está no YouTube, está no Spotify também, mas principalmente a gente vai fazer cortes ali bem legais, e aqui eu acho que vai ter muitos cortes legais para a gente fazer, para que você possa seguir também nas redes sociais. Não deixe de seguir a gente. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Só tenho que agradecer. E